Sejam bem-vindos, estimados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Bem-vindos a esse nosso momento de estudo bíblico. Nós aqui estamos hoje iniciando falando sobre o texto, sempre às quintas-feiras, as parábolas de Jesus, né? O reino dos céus. Então, estudando as parábolas de Jesus e vendo a partir delas facetas sobre o reino dos céus, o reino de Deus, né? E nesse sentido nós queremos hoje pensar acerca da parábola das 10 virgens, né? Esse é o nosso tema aqui colocado, a parábola das 10 virgens. Vamos dar uma olhada nesse texto, então. Um chamado à vigilância, né? Esse é o que desperta a nossa atenção nesta parábola, tá? E como a gente já está seguindo aqui, abriu já a temática do nosso estudo, é importante que a gente chame o nosso Senhor para nos acompanhar e, como sempre fazemos, de bom hábito, né, que reunidos, apesar da nossa distância, nós estejamos unidos num só propósito, diante de um só Senhor, que é o nosso Deus, e queremos fazer isso orando. Inclinamos nossas cabeças. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado Senhor e Deus, nós te damos graças e louvor por tua presença e companhia, cada um de nós. E mesmo distantes geograficamente, estamos unidos como um só corpo, a tua família, a Santa Igreja, aguardando vigilantes à tua volta. Conduza-nos ao longo deste encontro, em momento de estudo na tua palavra, que possamos nos aprofundar e compreender as riquezas que a mesma nos traz, para o ensino e para a nossa prática cristã. Em nome e por causa de teu amado Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que vive e reina contigo, ó Pai, e o Santo Espírito, único Deus, para todos sempre. Amém. Amém? Amém. Muito bem, hoje aqui estamos com nossos irmãos, o seu Francisco e a sua esposa Valéria, também o jovem Tiago nos acompanha. Sejam muito bem-vindos aqui à nossa sala de estudo bíblico. Voltando então mais uma vez aqui para a nossa apresentação, nós queremos começar cantando o hino que nós trazemos do nosso cancioneiro, Ao Orarmos Senhor. Que Deus nos abençoe durante esse hino. Espero que todos conheçam. Cantemos juntos aí. Orarmos, Senhor.
Amém? Que de fato, unidos uns com os outros em oração, em espírito de devoção, na presença do nosso Deus, possamos fazer deste momento, desse encontro, algo enriquecedor para as nossas vidas. Olhando novamente ao nosso texto de hoje, nós queremos meditar então as 10 virgens, o texto de Mateus, capítulo 25, dos versículos 1 a 13. Né? Desse texto, nós queremos olhar então o texto e o seu contexto histórico, tá? E espero bastante aí da contribuição de vocês também. Nós iremos apontar alguns pontos de comparação que não se resumem apenas ao que eu estou trazendo, mas a gente lembra que os pontos de comparação em uma parábola, eles servem como, digamos, eles não podem perder a dimensão da mensagem principal. E isso são as lições, né, que nós trazemos acerca do reino de Deus. Todos os pontos de comparação, eles devem estar linkados ao propósito principal da parábola, tá? Então, senão a gente acaba entrando numa linha de interpretação muito alegórica, né? E fazemos daquilo que Jesus quis deixar, ou seja, uma lição a partir da história, acaba sendo colocado outras lições nessa história. Então é mais ou menos por aqui, esse é o roteiro que nós queremos trabalhar nesta noite, tá? Vamos avançar aqui um pouquinho. Então, o texto, deixa eu só organizar aqui. Pronto. O texto da parábola. Deixa eu me ajudar aqui, você. Vou passar. Está meio pequenininho aqui, eu quero ajustar isso. Aqui, aqui e aqui. Muito bem. Então, para você, a gente vai baixar para cá. Oxe, aqui. A parábola, então, das 10 virgens. Vamos ler o texto? Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes, ou nécias, e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram o óleo consigo. Mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo! Saiam ao encontro dele. Então, todas aquelas virgens se levantaram. Só ajustar aqui. Pronto. Pequenininho. Vamos aí, tá diferente. Bom, voltando aqui, perdão, versículo 7. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas, e as imprudentes disseram às prudentes: Deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, porque então vai faltar tanto para nós
como para vocês. Vão aos que o vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: Em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. É aqui a nossa leitura, então. Voltando um pouquinho aqui para a questão do contexto. Oxe, deixa eu ver aqui. Voltando aqui um pouquinho para o texto e o seu contexto, é importante a gente entender, né, o que é que está acontecendo por aqui. Não, é aqui. Esse aqui, pronto. A história que Jesus está contando para nós, ela fala de uma cultura daquela época, né? Um casamento. Então, os casamentos daquele tempo para nós são bastante diferentes, né? A começar que a festa de casamento era algo que durava em torno de uma semana, né? Alguns comentaristas trazem essas informações para nós. O casamento durava algo em torno de uma semana. E o casamento, ele tinha todo um processional de casamento. A festa começava na casa do noivo. E durante o momento da celebração, o noivo e a sua família se reuniam com seus amigos e começavam a fazer o que seria algo próximo à nossa despedida, né? A preparação da viagem do noivo para a casa da sua amada. Nessa procissão tinha a figura do amigo do noivo. Geralmente era aquele que ia à frente, comunicando à cidade da chegada ou do momento desse casamento, nessa procissão em direção ao encontro com a noiva. É nesse momento, então, esse amigo que vem à frente, fazendo todo o convite, o chamado, até a casa da noiva, e ali, então, essas duas famílias se reuniam e completavam esse cerimonial de casamento, das bodas. Tá? Ao final, então, é nessa hora então que é dado a nossa narrativa de hoje. Entre a saída do noivo da sua casa até a chegada na casa da noiva. E estas amigas, as moças, as amigas da noiva, estavam esperando, aguardando também esse processional, essa caminhada, essa procissão rumo à casa da noiva, para que lá ele pudesse tomar a sua amada e levar então para a sua morada com todos os convidados. Né? No meio do caminho, essa procissão, ninguém sabia exatamente a hora que se dava, né? O texto nos coloca um horário, um momento, né? Ou seja, a meia-noite, um momento em que já é passada a hora, muito tarde, que ninguém espera, né? Ninguém espera que uma procissão vá passar à meia-noite. É em cima dessas características da festa ou da cultura da época que nós podemos tirar a nossa mensagem para a história de hoje. Francisco, Valéria, Tiago, vocês conheciam a história, já leram, já estudaram sobre a história, então, da parábola das virgens? Sim, senhor. Sim, pastor. Nunca ouvi. Não, Tiago? Não. Então tá bom, isso faz parte, então vai ser bem instrutivo aqui para cada um de nós, pelo menos conhecer. Essa história, então, está registrada junto com outras histórias, outras parábolas que Jesus conta no capítulo 25 de Mateus. Tá? Nesse capítulo, nós podemos olhar mais ao final do capítulo, a partir do versículo 30,
31 até o 46, que Jesus narra ali, traz uma narrativa não em forma de parábola, né, mas falando sobre o julgamento final, né? O que será também um momento de grande surpresa, mas é um assunto que nós vamos tratar em outro momento. São três grandes histórias que estão linkadas em torno do tema do juízo e a preparação para o dia do juízo. É a parábola das 10 moças, a parábola dos talentos e, por fim, né, a narrativa de Jesus sobre o dia do julgamento. Não. Vou pegar aqui. Nós queremos ver, então, alguns pontos de comparação. Eu trago alguns pontos de comparação para compartilhar com vocês. Antes de a gente entrar nos pontos de comparação, eu queria perguntar, Valéria, Francisco, Tiago, o que até aqui vos tem chamado a atenção essa parábola? Para mim, é a questão da vigilância, né? Nós devemos estar atentos aos tempos, aos sinais dos tempos, e nos preparando, né, para encontrar o Senhor. Seja no juízo final ou seja no fim da nossa vida, antes do juízo final. Né? Ótimo. O juízo final, ele, né, tem dois momentos, né, distintos, mas cujo destino ou cuja definição, né, independe. Quer seja no juízo final, quer seja na nossa própria morte, né, essa palavra final já está dada ali. Né? Então, isso é um ponto importante também para a gente compreender aqui, olhar para essa parábola. Tiago, também gostaria de trazer algum destaque, alguma coisa que te chama a atenção nessa parábola? É a mesma coisa que o senhor falou. Tá certo, então. Então, vamos olhar agora alguns pontos de comparação que eu trago aqui para nós. O primeiro ponto que eu destaquei é sobre as 10 moças. Né? Quem seriam as 10 moças? É um ponto importante de comparação. Né? Depois, a pergunta é sobre as nécias. Né? Tem a distinção. A gente vê que se fala ali de 10 moças. Quem seriam essas 10 moças? A que Jesus está apontando essa figura? Né? As nécias, ou em algumas Bíblias é trazido tolas, né? Ou a nossa leitura que acabamos de fazer, as imprudentes. Né? Não foram prudentes, cautelosas. E aí, em contraste a estas moças, né, as nécias, temos as sábias ou prudentes. Né? E aqui a gente pode usar o prudente como precavidas. Né? Estavam alertas à possibilidade do atraso, né? Mas ainda assim, a precaução como vigilância. Temos a figura do noivo. Né? O noivo talvez fique mais fácil para a gente entender, né? Quem vocês apostariam seja o noivo? Bom, o Senhor Jesus e essas moças, eu acho que representam a igreja. A igreja. É a igreja ou a humanidade? Melhor dizendo, a humanidade, é verdade. Não, dá pra gente entrar nessa discussão, sim, dá pra gente entrar nessa discussão. Porque o joio vai crescer junto com o trigo, né? Ótimo, tá vendo? Vai ser muito boa a nossa conversa. O joio, nós já estudamos isso aqui também, o joio cresce no meio do trigo. Né? E entra a figura aqui do azeite. Tá? O azeite é uma figura muito importante nessa história, né? Porque quem tem o azeite não pode passar esse azeite ao outro. Quem não tem o azeite, não, de certa maneira, né, foi pego desprevenido, não tem como seguir nessa caminhada. De alguma maneira ele não consegue, por falta do azeite, não estavam prontas para entrar. Então, esse azeite me parece que ele tem uma função importante nessa narrativa de Jesus também. Né? E aí, essas seriam as minhas observações aqui, né, acerca desses objetos de comparação.
E aí sim, né? Quando o Sr. Francisco colocou aqui para nós, né? Quem seriam as 10 moças? Né? Seria a igreja? Seria a humanidade? Né? Nós optamos em olhar para a humanidade, né, como um todo. Tá? A reunião das pessoas, todas as pessoas que aguardam a chegada do Senhor. Tá? Podemos também olhar, nesse primeiro momento, assim, quando a gente pega toda a humanidade, todos aguardam, ele vai chegar para todos. Né? Para alguns será uma surpresa. Para outros, né, algo já esperado de fato, que leva a uma atitude de cautela, de prudência, de preparação. Por que também podemos compreender, como o Sr. Francisco trouxe para nós, o conceito de igreja, seja a igreja. Né? A igreja, no sentido de há muitas leituras que apontam para isso. Essas moças seria a totalidade dos que aguardam a vinda e, portanto, a igreja. A igreja aguarda a vinda do Senhor. Mas alguns aguardam de maneira prudente e outros de uma maneira equivocada. Tá? Então, aponta de novo para um preparo adequado para a chegada do Senhor. Tá? Uma coisa que a gente não pode fazer nessa interpretação, como o texto traz aqui, 10 moças, né? 5 ficam e 5 vão. Não é fazer a divisão matemática. Metade fica para fora e a metade vai para o céu. Essa leitura ou esse tipo de interpretação é um problema. Né? Então, o cuidado que nós precisamos sempre ter com as parábolas é ver os pontos de comparação, mas nunca fatiarmos demais, porque o excesso de informações pode trazer conflito, né, e deturpação com a totalidade da mensagem bíblica. Ou seja, a Bíblia em nenhum momento, em outros textos, ela propõe uma doutrina desse modo, né, de que o Senhor vai dividir, né, a terra na metade entre os que são salvos e os que não são salvos. Aponta sim, e agora é o próximo ponto, né? Aqueles que são sábios segundo a palavra do Senhor e aqueles que se tornam, né, tolos segundo essa mesma palavra do Senhor. Tá? Então é o segundo ponto aqui de comparação. Então vamos voltar aqui. Quem seriam as 10 moças? Podemos olhar, no primeiro aspecto, como a totalidade da humanidade, né? E ver parte desse povo, da humanidade, como aqueles que aguardam a promessa da vinda do Senhor e esperam, né, atentos a isso. Mas também podemos reduzir um pouco essa visão, essa narrativa, e entender aqui aqueles cristãos. E agora eu quero fazer uma ressalva assim. Quando nós falamos cristãos, né, primeiro, numa leitura que a nossa igreja traz, quem são os cristãos? São aqueles que creem em Cristo Jesus, independente da sua denominação. A isso nós chamamos de igreja invisível. Né? Quem conhece a igreja invisível? Somente Deus conhece o coração, porque Ele sabe da fé verdadeira que está em nosso coração. E essa é a chave para que esse povo entre para o céu, se ele tem a fé verdadeira. Nós até comentamos isso no culto no fim de semana, na nossa pregação. Né? A fé verdadeira é aquela que está atrelada a um objeto seguro, a um objeto claro, né? Onde está fundamentada a fé e que traz a garantia de salvação. Como o senhor Francisco bem colocou, né, em outra parábola, nós entendemos que a igreja, como denominação, né, ou conjunto das denominações, das pessoas que caminham, né, para o templo, que participam das orientações religiosas, das cerimônias e tudo mais, né, nesse sentido nós falamos de igreja visível. Né, nisso, Jesus aponta que nesse contexto, nessa reunião desse povo, há aqueles que são chamados hipócritas, ou seja, que estão usando máscaras, que parecem ser aquilo que de fato não são. Né? E somente no final dos tempos é que Deus vai revelar quem é trigo e quem é joio, né? A partir das obras e obras de fé. Né? Obras a partir da fé.
Pois bem, então nesse sentido, sim, também dentro da igreja, embora todos estejam reunidos no mesmo propósito, preparados para a grande chegada, nem todos estão devidamente preparados. E esse é um ponto que vai alertar, vai nos chamar a atenção essa parábola de Jesus. Segundo ponto que nós temos aqui, então, quem são as nécias, né? As pessoas tolas, aqueles que estão despreparados para a chegada do Senhor. E como é que a gente pode dizer assim, o que seria esse despreparo? O que seria esse despreparo? Tiago também pode falar. O que seria, por exemplo, Tiago, você terminou recentemente sua instrução, né, Tiago? Não, foi em 2018, se não me engano. 2018, já faz um tempinho, então. Tiago, o que seria esse estar despreparado para a chegada de Jesus? Juízo final. Bem, na minha concepção são as pessoas que não creem em Jesus, que não vai à igreja e essas coisas assim. Não sei se está certo, mas é a minha concepção. Não, eu quero ouvir a concepção de vocês. Isso é muito importante, né? É importante ouvir. Estar despreparado é não ir à igreja, é não acreditar ou não esperar a volta de Jesus. Há muitas mensagens sobre isso em nosso tempo? Não muito. Não há mensagens sobre a volta de Cristo? Não muito, né? Na intensidade, na quantidade, acho que há uma falha. Pois é. Há muitos, assim, nós estamos saindo agora de um momento de grande tribulação, né, de provação também, que é a pandemia, e impôs a nós aí uma visão apocalíptica, talvez muito mais acentuada, né? E eu me lembro, assim, como que foi utilizado até como uma figura escatológica, né? Ainda no ano passado, porque juntamente com a pandemia, nós tivemos, se não me engano agora para maio de 2020, não é uma revoada, é um enxame de gafanhotos que veio da região do sul, né, do nosso continente, lá por volta do Uruguai, pegou a Argentina, sul, na região sul, ali no Rio Grande do Sul, Paraná, não sei se chegou até Mato Grosso do Sul, mas não sei se vocês acompanharam isso também, né? E foi tema de muitas pregações que apontaram, olha, sim, agora vai chegar. Né? No muito não vai passar do próximo mês, porque já estamos vendo aqui as profecias de Joel, estamos vendo aqui os testemunhos de Cristo, né? Guerras, ameaças de guerra e morte por todos os cantos. Né? Então, as calamidades causadas por essa pandemia, né? E tudo que em torno dela se desenvolve, está desenrolando, mas esses fenômenos, né, na natureza e ataques, né, de insetos como os gafanhotos foram sinais muito acentuados, e aqui sem fazer muita campanha de estardalhaço, né? Acho que talvez ficaria assim, mas é um sinal de atenção importante. Muitas pessoas que estavam, de fato, afastados da igreja por N razões, né, procuraram os pastores. Né? Nós fomos procurados por pessoas que, assim, pastor, eu estive fora durante muito tempo, por essa e essa razão, e eu gostaria de voltar para a igreja. Né? Então, de certa maneira, esse alvoroço todo mexeu, de entender que o apocalipse é agora. Né? De que, como Jesus vai dizer aqui no final, né? Vigiem, porque vocês não sabem exatamente o dia nem a hora. Né? E é diante desta iminência assim, do chamado, ou seja, Cristo está voltando, os sinais estão latentes. Né? Como estar preparado? Então, muitos voltam entendendo, como o Tiago, né,
trouxe, ou seja, se antes eu não estava indo para a igreja por negligência, por preguiça, né, ou por, digamos, justificativas pessoais, eu não vou com o jeito do pastor A, o pastor B, né, as pessoas naquele templo não se enquadram com o meu jeito, eu não me sinto ali como integrado pelo jeito de vestir, tal. N desculpas, né, justificativas secundárias que as pessoas colocam. Nesta hora em que se aperta, qual é o caminho? Vou pelas obras. Se antes eu não estava indo à igreja, agora eu vou para a igreja. Né? Se antes eu não estava sendo honesto com as minhas ofertas, agora eu vou dizimar rigorosamente, como diz o fariseu lá no texto de Lucas. Né? Se eu não estava sendo caridoso, estava sendo egoísta com o meu próximo, agora eu quero estender a mão, visitar, mas eu não posso, então eu vou mandar ajuda, oferta, encaminhamento. Diversas atitudes de preparo voltado de nós mesmos, como se as nossas obras agora, nesse curto tempo, pudessem sanar anos ou tempo aí indeterminado de negligência. Né? Ou seja, continua despreparado porque o foco está no lugar errado. Né? O preparo para o céu não está nas coisas que eu faço ou deixo de fazer. Não está na minha piedade religiosa ou no meu amor caridoso para com o meu próximo. Tá? Então, nós vamos ver mais à frente aqui. O que tem, por outro lado, as sábias? Né? As sábias, nessa história que Jesus narra para nós, são as pessoas que estão devidamente preparadas para a chegada do Senhor. Né? E vale a pena, então, a gente dar uma olhada novamente no texto, o que fez, né, como elas se prepararam para isso. Eu vou voltar então um pouquinho aqui no meu slide, depois a gente avança novamente. Eu não fiz esse recorte na tela aqui para a gente. Então, Jesus começa falando que, versículo 3, né? As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram o óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. Então, segundo a história, esse preparo tem a ver, está relacionado com a presença do óleo nas lamparinas. Quem tem o óleo e quem não tem o óleo. Por isso que olhar para o óleo é importante. Né? Quem tem o óleo nas lamparinas está enquadrado naquele grupo dos que são sábios. A Bíblia fala sobre sábios acerca de Deus ou acerca da salvação. Né? No texto dos Salmos é dito a nós, né? Diz o insensato no seu coração, não existe Deus. Né? O tolo. Né? Diz o tolo. E aí vai dizer, nesse sentido com a palavra de Deus, que o ateísmo seria, na perspectiva de Deus, né, uma ignorância humana. Um ato de rebeldia e falta de sabedoria. Não importa o quanto ateus, né, sejam fartos nas habilidades cognitivas, de discussão, de argumentação, segundo a palavra de Deus, na perspectiva de quem olha para nós, né? Ou seja, de alguém que é eterno, olhando para nós que somos pequeninos, falhos, limitados e de curta duração, e fala assim, tolinho. Né? Diz o tolo no seu coração, não existe Deus. Tá? O princípio da ignorância, nesse sentido, para a salvação, está na negação de Deus. Diz o texto lá em Tiago, nem o diabo ousa fazer isso. O diabo diz, né, quando o apóstolo Tiago diz para nós lá no texto, capítulo 2, versículo 19, crês tu que Deus existe? Né? Dizendo para a igreja no primeiro século, vocês creem na unidade deste Deus único, Deus de Israel, né, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus dos seus ancestrais? Creem vocês que Deus existe? Fazem bem. Mas nada demais, porque também o diabo crê e treme. Né? Nem por isso será salvo. Ou seja, saber, por outro lado, da existência de Deus,
saber do seu poder, tá? Mas não confiar nesse poder, não confiar no sentido assim, ele é o meu Senhor, isso faz do ser humano tolo, segundo a perspectiva do Senhor. Tá? Quem são os sábios? Aqui o nosso texto aponta, né? Quem são os sábios? São aqueles que estão preparados. A Bíblia vai também falar para nós, lá no texto dos Salmos, né? Que o princípio da sabedoria é o quê? Temor. O temor, né? O temor do Senhor. Né? O temor do Senhor. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. O que vem a ser temer ao Senhor, Tiago? Não sei se tu lembras ainda. O que você pensa assim quando se fala assim, ó, devemos temer a Deus? Né? A gente fala, repete isso, o Lutero deixa para nós nos catecismos, né? Devemos temer e amar a Deus, ou seja, esse mandamento, essa ordem está sempre presente de temer a Deus. O que você entende ainda sobre temer a Deus? Bem, não é ter medo, que nem um medo que você tem, não é a mesma coisa que ter um medo. É você respeitá-lo, é você dar um termo. Você respeitá-lo, você Tá muito respeito por Deus. Aham. Não profanar seu nome, não desrespeitar ele. Ótimo, muito bem colocado, né? Temer a Deus tem a ver com você ter respeito, né, pela autoridade dele enquanto Deus, Criador. Também temer no sentido de confiar na sua palavra, ou seja, saber que a sua palavra é real, é verdadeira. Isso faz todo sentido, especialmente nessa parábola, quando Jesus fala acerca de que o dia do juízo vem. O dia do juízo vem. Sábio é aquele que ouve a palavra do Senhor e a tem por verdade no seu coração. Né? Tiago também vai dizer isso para nós. Falta ainda mais alguma coisa. Vai falar assim, porque também o diabo sabe que Deus fala e fala sério. Ele vai dizer assim, o diabo crê e treme. Tá? Ele sabe que Deus é verdadeiro e na sua segurança da palavra de Deus, ele treme. E aí tem a ver com o que o Tiago colocou. Tem medo. Né? Ele tem medo porque ele sabe do juízo dado por Deus, que vai acontecer. Custe o tempo que custar. Tá? O que diz o apóstolo Tiago? Contudo, o diabo crê, treme e nem por isso será salvo. Ou seja, saber que Deus cumpre a sua palavra, saber que ele existe, que ele cumpre a sua palavra, ainda não nos garante entrar no céu. Tá? Falta um elemento importante. Não está entre os ateus. Não está com o próprio inimigo Satanás. Né? Mas é oferecido para a humanidade. Lá ainda no jardim do Éden, quando o Senhor deu a sua palavra de resgate, em Gênesis 3,15, ali o texto, né? Eu enviarei um Salvador, nascido de mulher. Né? O descendente da mulher, ele vai pisar a cabeça da serpente. Né? E, apesar da dor, ele vai fazer a obra de reconciliação. Tá? Não é dada a palavra de reconciliação para o diabo, mas é dada para os filhos de Adão, para os filhos de Eva, para o próprio Adão e Eva, né? E a humanidade. Então, essa palavra, essa promessa da reconciliação é o que nos torna sábios, né? Em olhar a palavra de Deus, tomá-la por verdade e confiar nela como o seu plano de salvação, como algo pessoal. Tá? No Antigo Testamento, os cristãos tinham a promessa, o Senhor enviará o Messias. O Senhor enviará o seu filho nascido de mulher. Nós hoje já sabemos que isso é verdade e que se cumpriu. Tá? Onde está, então, assentada? Qual é o objeto da nossa fé, o objeto de segurança? É confiar em Cristo. Ele é a promessa viva encarnada. Né? Ter o azeite... Agora eu vou chegar lá no azeite. Né?
Estar preparado, portanto, conforme nossa história, é trazer consigo o azeite que mantém a chama acesa. É guardar, de maneira muito resumida, é guardar a palavra do Evangelho. É guardar a promessa de Deus no nosso coração acerca do que Cristo veio fazer aqui. E aí eu convido vocês para abrirem aí os seus textos, né, bíblicos, em João capítulo 3, versículos 16 a 18, por favor. Capítulo 3, João 3, de 16 até o 18. Eu pedi talvez aí ao Francisco possa fazer a leitura para nós. Posso sim. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Muito obrigado. Nesse relato aí, né, entendendo um pouquinho o contexto anterior, né, vamos olhar um pouquinho mais amplamente, antes, sem sair daí, mas o contexto anterior é da visita de Nicodemos a Jesus no calar da noite. Né? Nicodemos vem encontrar-se com Jesus para saber mais acerca da sua identidade, porque Nicodemos, de certa maneira, está inquieto no seu coração. Ele percebe nos atos de Jesus, na pregação de Jesus, que ele não é apenas um profeta, mas nele há indícios, né, do Messias entre nós. E ali, no início desse texto, Jesus vem falando da obra de Deus através do Espírito Santo, onde ele fala, né, do ato do batismo como esse novo nascimento, esse milagre, esse mistério de Deus que faz com que filhos antes inimigos de Deus, impedidos, né, nascidos da carne, inimigos de Deus, agora, por esse novo nascimento, possam se tornar herdeiros da vida eterna. Tá? Chega no versículo 16, Jesus fala acerca do amor do Pai, a obra de amor do Pai. Ele não ficou apenas no discurso, não foi um Deus apenas de palavras, tá? Mas ele cumpre de fato. Quando ele, demonstrando, revelando ao mundo o seu amor pela humanidade, né? Ele envia o seu filho, nascido de mulher, o próprio Jesus que estava ali na frente de Nicodemos. E Jesus dá a Nicodemos o resumo da sua missão. Qual é a missão do Filho no mundo? Não é de vir para julgar. Né? De novo, não é o prazer da lei. Eu costumo dizer aqui em outros momentos, né? Muitas vezes nós como pais, né? O Tiago aí não é pai, vai demorar um bom tempo, né, Tiago? Mas já está grande para entender muitas vezes a ação dos pais para com os filhos, né? A tarefa principal dos pais é amar os seus filhos. Tá? É cuidar, é oferecer a eles o melhor que a gente é capaz de produzir, né, e ofertar a eles. Mas uma coisa faz parte também da tarefa dos pais, embora em pleno estado de saúde, né, a gente não gosta de fazer, que é corrigir. Né? Quem é que gosta de corrigir o filho? Vocês têm filhos pequenos, Valéria e Francisco? Temos, o mais novo tem 9 anos. O caçula tem 9 e depois? Aí depois vem o de 12. Aham. Depois, Eu sou adolescente. aí depois do adolescente, 16 e 19. 16 e 19. A moça de 19.
Sim. Aqui em casa também... Bom, aqui são 3, né? O mais velho fez 18, tem um do meio com 10 e o caçula tá com 7, né? Aí também fica de vez em quando conosco que o nosso sobrinho afilhado com 4 aninhos, né? Então, a grande prazer e alegria é você brincar, festejar, jogar junto, estudar junto, aprender coisas novas juntos. A gente acaba se rejuvenescendo um pouquinho também com eles na interação, mas também cumpre ao nosso dever de ofício como pais, né, ensinar a verdade e corrigir o erro. Né? A gente fala, aqui em casa eu tenho a prática de falar 2, 3 vezes, estou marcando. A hora que eu tiver que corrigir, né, você vai ter que me agradecer, ou pode me agradecer, porque não estou fazendo isso por prazer, mas por dever de ofício. Isso que a gente diz, né? Muitas vezes os pais ficam constrangidos, eu não quero, eu passo o dia inteiro trabalhando, chego em casa à noite, meu filho já está cansado, tenho que sair de manhã, não, quase mal vejo meus filhos, e aí quando chega o fim de semana ele quer alguma coisa, como é que eu ainda vou ser, né, essa mão dura para com eles, né? Muitas vezes né, esse sentimento de culpa que nós muitas vezes enfrentamos leva-nos a não cumprir esse papel. E aí, muitas vezes vemos filhos que crescem rebeldes, né, e não tem muito o que cobrar. Por quê? Porque não houve esse aprendizado na formação. Bom, o que é fato acerca de Deus é que também ao coração de Deus pesa a punição e o juízo. Não é essa a obra de Cristo Jesus. Não é esse o seu desejo. Ele diz no versículo 17, o Filho do Homem não veio para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Então, Cristo quer salvar. Essa é a vontade primeira de Deus. Né? Mas nisso também está o juízo de Deus. Versículo 18. Aqueles que creem no Filho de Deus como seu Senhor e Salvador pessoal. Né? E nisso, para a gente crer nisso, demanda que nós, de antemão, reconheçamos o quê? Por que eu preciso de um Salvador, Francisco? Reconhecer o nosso estado pecaminoso, né? E se arrepender das nossas obras. Reconhecer o nosso pecado, se arrepender. Mas será que nós temos pecado suficiente para precisarmos nos arrepender? De sobra. Mas será que boas ações que nós fazemos em favor dos mais necessitados, será que a nossa oferta para a obra de caridade ou a obra da igreja, construir um templo, botar um sino novo, isso não conta no final, Tiago? Olha, pastor, eu não sei, essa eu não sei. Será que as nossas boas ações não vão contar no final, gente? Cenas para os próximos capítulos, né? Quando falarmos sobre o juízo final. Mas de antemão quero adiantar. Se você, de novo, estiver assentado, né, fora do objeto de salvação, que é Cristo Jesus, as tuas obras, você confia... Lembra que no final de semana nós falamos sobre isso? A tristeza do jovem rico, né? A tristeza do jovem rico que... Mas eu sei todos os mandamentos, né? Eu tenho todas as coisas, a nobreza, o meu dinheiro, a minha posição, a minha história, né? Tudo isso conta a meu favor? E Jesus fala, não conta. Vai, vende tudo que você tem, oferece aos pobres e me segue. O ponto principal foi esse, o final da frase. E deixando tudo, me segue, e você terá riquezas no céu. E o jovem vai embora triste. Né? Marcos vai dizer que ele até sai ali de cara fechada, cara amarrada, segundo a nova tradução. Por quê? Porque, na verdade, o seu coração estava apegado, confiando, não na promessa de Deus de trazer o Messias, mas nas suas riquezas, na sua história, nas suas benfeitorias. Né? De novo, pode parecer sábio aos olhos do mundo, mas isso é tolice aos olhos de Deus. Tá? Então, o noivo na nossa história é Jesus, nós já estamos vendo aí. Então, ele em última instância, aquele que abre ou fecha a porta, que deixa entrar ou que impede a entrada no reino dos céus. Né? Aqui, quando eu coloco Jesus Cristo e os seus anjos, é porque o conceito ali do noivo como seu cortejo. Né? E a Bíblia vai nos falar exatamente sobre isso.
o apóstolo Paulo nos fala no texto de Coríntios, capítulo 15, nos fala também no texto de Tessalonicenses, né, de que Cristo virá com os seus anjos, né, aparecerá e todos o verão, as trombetas, os sinais de chamada para voltar. Então, o noivo é Jesus Cristo, claramente. O cortejo são os anjos, né? Então, ele é quem permite ou impede a entrada. E esse texto de 3, 17, 18 é um texto marcante acerca disso, né? Quem crê no Filho do Homem, no Filho, né, do unigênito de Deus, tem a vida eterna, não é julgado. Quem, porém, não crê, já está condenado. Deixa eu pegar aqui para ler. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Em outras palavras, né? Se você não crê, você também não é conhecido por ele. Por isso as moças ficam de fora, como diz a parábola. Não as conheço. Não caminham com o meu cortejo. Né? Vieram fora da hora. Outra coisa que esse texto não fala, né? Não pode ser utilizado nesse sentido, não fala de purgatório, aponta qualquer, ou sustenta qualquer doutrina acerca de purgatório, de um tempo, né? De uma oportunidade. Todas adormeceram, seria a morte, o sono da morte? Não, né? São, de novo, colocadas na narrativa. Hoje em dia tem até uma estratégia de marketing ou uma estratégia de instrução, uma estratégia pedagógica chamada storytelling, né? Contação de histórias, em que você vai acrescentando no meio dessa narrativa os seus elementos de instrução, os seus elementos de teoria ou de ensinamento para o seu público. Embora Jesus esteja narrando ali que todas adormeceram, não é no sentido de dizer que morreram todas e que depois despertam. Não é nesse sentido. Mas, deixa eu só ver aqui que está aparecendo na telinha. Tá. Mas para trazer o ensinamento de que o tempo foi demorado. Né? Não veio quando, digamos, inicialmente todos estavam esperando, mas veio num tempo tardio, inesperado, à meia-noite, né? de um momento de surpresa, né? o chamado pelo cortejo. Né? Deixa eu continuar aqui então, mais um pontinho. Né? O que seria então o azeite? Aqui chegamos ao ponto do azeite. O que seria então o azeite? É a pregação da palavra. Tá? O que é que mantém a chama da lamparina, né, que permite caminhar em meio à escuridão? É o azeite. E o que é que nos mantém atentos a essa mensagem? Não pensem que o Senhor tarda, como alguns afirmam. Isso já dizia o apóstolo Pedro, diz o apóstolo Pedro, lá no primeiro século na sua carta. Tá? Quando, cerca de 35 anos depois da subida de Cristo aos céus, já aquela primeira geração de cristãos, ou talvez a segunda, né, 30 anos, a segunda geração de cristãos já começava a dizer: não, essa história desse Jesus que vai voltar está demorando demais. Eu era criança quando dizia isso. Hoje já sou adulto, tenho meus filhos. Né? E começavam a abraçar outras ideologias, outros ensinos. O apóstolo Paulo fala disso tanto na seita dos judeus, dos judaizantes dentro da igreja, como também de filósofos gregos, ou aqueles que adotavam a filosofia grega, estavam tentando inserir, os chamados gnósticos, né, inserir a sua teologia, o seu ensinamento filosófico dentro da mensagem cristã. E nisso começavam a querer plantar a dúvida acerca do tempo da volta do Senhor. Quando é que o Senhor vem? Quando é que o Senhor chega? Mas se não chegou até agora, será que virá mesmo? Será que a nossa esperança é vã? Será que estamos aguardando sem sentido? E aí vem um ponto muito importante, que foi o que Francisco colocou bem no início. Quando é o dia do Senhor? O dia do Senhor, ele se dá em 2 momentos. O dia do Senhor, ele se dá, de fato, no dia em que Cristo vai se manifestar. Isso não é alegórico, isso é real. Ele vem, e a palavra nos diz acerca disso,
que ele vem, né? O texto de Apocalipse e outros textos apocalípticos falam disso. Mas também a vinda do Senhor é esse momento do encontro conosco no fim do tempo da graça. O que é isso, pastor? Tiago, o que é o tempo da graça, Tiago? O que você já ouviu falar com o pastor Gilberto contando sobre o tempo da graça? Pode repetir, que a internet aqui está um pouco ruim, aí dá um destravamento. Não, tudo bem. Você já ouviu falar, Tiago, sobre o tempo da graça? O que seria esse tempo da graça? Eu já ouvi falar assim, agora não me recordo. O pastor que já falou uma vez. Já, né? Seu Francisco, Dona Valéria, gostaria de salvar aí, resgatar o menino? O tempo da graça é o tempo que Deus nos concede, né? É o tempo, é o dia de hoje. Para alcançar a salvação, né? Exatamente. Né? Eu gosto de lembrar sempre o tempo da graça, naquela história que Lucas nos traz, lá em Lucas 22, né, que um bandido está na cruz, ali ao lado de Jesus, né? Ou seja, no final da sua vida, pregado, sangrando, na iminência da sua morte, e junto dele está também o seu companheiro, na mesma condição que Jesus, e este companheiro olha para Cristo e zomba, né? Tu és o Messias, salva-te a ti e a nós também. Ao que esse companheiro, até então, né, um criminoso, alguém que está ali punido pelos seus crimes ao longo da vida, ele olha para o seu companheiro e diz assim: você não teme a Deus? Eu e tu estamos aqui por justo motivo, justa condenação. Mas ele não, ele é inocente. E olha para Cristo e fala assim: Senhor, tem misericórdia de mim. E lembra quando vieres do teu reino. Aquele homem não foi batizado. Aquele homem não teve tempo de praticar boas obras. Embora alguns apontem assim, não, ele foi um apologeta, ele defendeu a sua fé em Cristo Jesus, né? Mas aquele homem então não teve. Mas aquele homem ouviu de Jesus o quê? Em verdade, digo, hoje estarás comigo no paraíso. Então, mesmo a iminência da nossa morte, né, tendo toda uma vida de descrença, de negligência, né, olhar para Cristo e reconhecer nele o nosso Salvador pessoal, ali está o tempo da graça, pleno. Né? É tão limpo, perfeito e sem mácula quanto aquela criança que acabou de ser batizada. Né? Então, esse é o tempo da graça. Não importa o momento. Então eu vou esperar para ficar velho para ir para a igreja. Vou esperar para ficar velho para aceitar Jesus. Não! Aproveite hoje, porque você não sabe o dia de amanhã. Né? Você não sabe. Esse é o tempo da salvação, diz o apóstolo Paulo. Então, que nós nos agarremos como sábios, né, a oportunidade que Deus nos dá hoje. Então, esse é o primeiro ponto para a gente colocar aqui. Né? Nosso estagiário Mailer chegou aí com a gente. Então vem o azeite, né? A pregação da palavra. Essa pregação da palavra, ela diz algo muito sério acerca de nós também. Quando nós falamos, tem pecado. Pecar todo mundo peca. Sim, todo mundo peca. Mas tem gente que peca muito mais do que eu, pastor. Mas a questão, a tábua, e essa é a importância da palavra, da pregação da palavra, a tábua de nivelamento não é a tua vida. Não são os teus valores morais, nem os meus. Né? A tábua de nivelamento é Cristo. Se você tem a mesma perfeição de Cristo Jesus, então fica tranquilo, você não precisa de salvação. Você é perfeito como o Mestre. Só que isso não é dito pela Escritura, pelo contrário. Jesus, na sua pregação, diz que todo aquele que pensa, né, mal contra o seu próximo já é, digamos, factível de julgamento e de tribunal. Lá no texto que ele ensina sobre o Sermão da Montanha. Então, o azeite é esse alimento, esse combustível para a nossa fé. E o combustível para a nossa fé, diz a palavra pelo apóstolo Paulo lá em Romanos capítulo 10. Né? A fé vem por ouvir da pregação na palavra de Deus. Né? Nós cremos, ou nós ouvimos a pregação, essa pregação
denuncia o nosso pecado e a nossa falsa confiança acerca da nossa salvação em nós mesmos, nas obras que outros fizeram, naquilo que a gente agarra como relíquia para a vida. Tudo isso é vão, né? É vão. O objeto de segurança da nossa fé é confiar em Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador. Esse objeto é insubstituível, né? Ele é o único que garante. Então, ter o azeite é ter a segurança da salvação em Cristo Jesus. Tá? Bom, vocês gostariam de destacar mais algum ponto? Destacariam mais algum ponto dessa nossa história? Tá fechado o teu microfone, Francisco. Isso. Agora Isso. eu tenho uma observação, Pois não, pastor, sobre essa parábola, que quem está no mundo, né, vê justamente de forma contrária. Acha que as virgens sábias são as loucas. E acha que as loucas é que são sábias. Aí eu faço uma ligação com Coríntios 2, né? Coríntios 2, 14. Coríntios 2, Ora, 14. o homem... Primeiro ou 2 Coríntios? Primeira. 1 Coríntios 2. 14. Sim. Que fala, ora, o homem natural compreende as coisas do Espírito de Deus. Não, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Nós, crentes, né, os cristãos, temos que estar preparados, porque o próprio mundo vai nos chamar de louco por aguardarmos a volta do Senhor. Sim. Ou seja, é uma inversão. Para o mundo, as virgens loucas são as sábias, que vivem segundo o mundo, né? Por isso que eu coloquei. Então, essa sabedoria, né, não importa o quão habilitado em argumentos, né, na discussão cognitiva ou lógica, né, que nós vemos. E aí, às vezes, muitos cristãos se sentem um pouco intimidados num debate contra espíritas, né, ou contra ateus na universidade, né? Muitos cristãos, mas uma parcela assim, de cristãos não muito bem fundamentados na sua fé, quando entram num ambiente acadêmico, onde se diz lá o que preza é racionalidade, né? É o discurso lógico. Às vezes se sente assim, mas eu não sei discutir. E ali muitas vezes são enredados por histórias, né? Pela sabedoria segundo o mundo, e declinam da sua fé. Durante o tempo que eu fiz a faculdade na UFRJ, me deparei com alguns que vinham de um berço evangélico, né? Um berço cristão, diziam, hoje eu sou ateu, me declaro ateu, mas por quê? O que aconteceu? Qual foi a sua decepção com a palavra de Deus? Não foi com a palavra de Deus, foi com pessoas, né? Diziam, foram com pessoas, né? Queriam me impor uma certa vida de regramento, né? Que eu não dava conta disso, né? Ou seja, de novo, você substituiu o evangelho pela lei, ou seja, o que salva é a vida de regramento, ou a vida santificada, né? Segundo o regramento moral, né? Onde está Jesus nisso? De novo, você vai voltar a sua confiança na sua própria, né, na sua própria condição, a capacidade de regramento moral. Jesus fala isso acerca dos fariseus, né? Ouçam o que eles ensinam, mas não façam o que eles fazem, né? Porque eles ensinam o que é certo, mas na sua vida tem uma hipocrisia, usam máscaras, né? Porque aquele que busca cumprir a lei na expectativa de que no seu cumprimento alcança a perfeição de Deus, isso é loucura, né? Isso é impossível. E aí sim isso traz boas palavras, né? A sabedoria segundo o mundo é loucura aos olhos de Deus, né? Então, mais vale sermos taxados por loucos segundo o mundo, sem perder a nossa fé no Senhor, né? Porque disso Deus vai nos pedir contas lá.
Em quem você creu? Na sabedoria do mundo ou na minha palavra? Né? Mailer, por favor. Eu vi que... Muito prazer, senhor Francisco. Muito prazer vocês todos. Ainda não... Perdão pelo meu atraso, depois eu explico qual coisa, mas alguém outro me disse um certo tempo sobre essa questão de loucura lá em 1 Coríntios, de que aqueles que não acreditam na salvação do mesmo modo que nós acreditamos, onde Cristo se entrega pelos nossos pecados e nos conecta de novo com o Pai e nos dá a salvação totalmente de graça, é louco para eles, porque eles batalham por uma fé onde eles precisam ser salvos por obras. Eu preciso fazer algo para ser salvo. Mas como assim, para vocês não precisam fazer nada? Isso é uma loucura. E aí é interessante essa coisa, né? Eles chamam a atenção para isso. Então, por que é uma loucura? Porque nós temos um Cristo que faz tudo por nós. Então é muito louco para todo mundo saber disso, principalmente quando nós olhamos para o dia 12, onde milhões de romeiros vão para Aparecida pregar idolatria. Eu falei isso no fim de semana, eu e o pastor, né? Pregam a idolatria, que Lutero lutou contra, pregam a salvação por obras, que Lutero também, e continuam fazendo isso, continuam nesse ciclo. Então, para eles, sempre vai ser uma loucura. A loucura do texto bíblico de hoje, ela está baseada ali na questão de, olha, você não está tomando do azeite. E aí, eu conversei sobre esse texto também esses dias atrás. Esse azeite, ele está em todos os cultos. Está também na nossa vida diária, nas nossas devoções, pela manhã, nas nossas orações, no culto, tomando a Santa Ceia, quando tem o batismo, ouvindo a palavra, ouvindo a pregação da palavra. Ali está o nosso azeite. E nós precisamos precisamos participar mais, ter ele aí efetivamente na nossa vida, né? Não dá para viver uma vida dizendo, não, eu estou aqui, eu também sirvo a Deus da minha casa. Mas você alimenta a sua fé como? Então é isso que nos movimenta muitas vezes, né? Obrigado, pastor. Por nada, Maile. Muito bem. Né? Olhando aqui, então, vamos avançar um pouquinho mais. Lições, né, sobre o reino de Deus. Então, aqui a gente entra, né? Qual é a palavra-chave? Aqui, eu acho que o versículo-chave, né, estaria lá no versículo 13. O que Jesus quer ensinar em toda essa história? Vigiem. Vocês não sabem o dia nem a hora. Tá? Mas nesse processo de vigília, né, como eu posso estar preparado? A gente já chegou aqui até o final, né? Já falamos sobre isso aqui com os outros textos, né? Mas nesse processo de vigilância, é então uma parábola não acerca do tempo presente, mas é uma parábola acerca do dia do juízo. Vocês não sabem o dia nem a hora, né? E eu acredito assim, pouca diferença teria se nós soubéssemos o dia e a hora. Quando Jesus omite essa informação, ele oculta essa informação aos discípulos, ele vai dizer, né? Isso ninguém sabe, né? Nem os anjos dos céus, né? nem o filho do homem, né? Somente o Pai. Né? Eu acredito que, lógico, Jesus sabe, enquanto Deus, que é semelhante ao Pai, né? Ele sabe. Mas a sua condição como servo aqui, mediador entre nós, ele não deixa a informação. Por quê? O que acontece conosco todo mês de abril, final de abril? Né? A maioria de nós. Está chegando o dia de entregar a declaração da Receita da Fazenda. Foi aberto lá em 1º de janeiro. E quando é que o pessoal se preocupa em fazer a declaração? Dia 28, 25, 28, 29, né? Na última hora. Ficaríamos olhando para o tempo que vem. Não, está chegando. E nunca nos atentaríamos de desfrutar hoje o dia, né? O prazer do azeite, ter o azeite como o Malia colocou, né? O dia da graça, o dia do presente. Que maravilha! Você não precisa mais carregar o fardo de uma vida de culpa, né? Mas você pode depositar as suas falhas, as suas culpas aos pés da cruz de Jesus. Né? Meus meninos têm assistido uma série aqui de um filme chamado A Jornada do Peregrino. Né? Um filme antigo aí que fala sobre a caminhada uma narrativa de um livro, né, que fala sobre isso. Carregou a vida inteira aquele fardo dos pecados na cruz, e quando ele olha para a cruz, né, esses pecados caem. Né?
Conhece essa história, dona Valéria? Nós temos o Peregrino. Nós temos os livros. Os John livros. E tem um joguinho também, um joguinho que as crianças brincam, né? Um jogo de tabuleiro, assim. Então, a partir do jogo de tabuleiro, os meninos aqui assistiram o filme e se A gente tem encantaram um com a história. mapinha. Ah, um mapinha? No livro tem. Acho que esse agora, não sei se... Não, tranquilo. Outra hora, então a gente conversa e pega pra gente ver também. É bom pra gente instruir as criancinhas. Tem um mapinha. Isso! É por aí mesmo, o joguinho. Faz você vai caminhando, vai seguindo até entrar na cidade celestial, né? Então, conta muito disso, de como traz alívio, renovo para a vida você perceber, né? Os meus pecados agora, né, não me condenam mais, porque Cristo me perdoa. E aí vou entrar no apóstolo Paulo. Não é porque agora Cristo me perdoou que eu vou sair pecando à vontade para que a graça seja mais abundante. Não. Me causa vergonha, me causa estranheza, né? Constrangimento. Né? Agir contra a vontade desse Deus que tanto me amou. Então, indo aqui, seguindo. Qual o problema desse texto? Né? A crença popular acerca de uma salvação indistinta, né? Equivocada e rejeitada pela Escritura. Nós trouxemos aqui. Né? Deus ama o mundo. Se Deus ama o mundo, então Deus vai salvar todas as pessoas. Não. Deus deseja que a salvação esteja disponível e essa salvação é para todas as pessoas. No entanto, é dito claramente que haverá um juízo. E o critério de julgamento, né, de novo, não são a quantidade de boas obras que nós fazemos, né, mas um elemento crucial. Quem crê no Filho está salvo. Quem não crê já está condenado. Haverá um juízo, sim. Né? Deus comparecerá diante de todos. Há um provérbio popular que diz: todos os caminhos levam a Deus. Já ouviram isso, seu Francisco? Sim. O senhor concorda sim. com essa frase? Bom, eu concordo em parte. Porque todos os caminhos vão levar a Deus, mas vão ser para a condenação. E só um para a salvação, que é Jesus Cristo, né? Muito Na verdade, bem. todos vão se apresentar perante Deus. Uns para serem julgados e condenados, e outros para serem salvos, né? Exatamente, né? Então, todas as religiões que pregam a caridade, a bondade, o respeito, são boas, porque elas vão nos levar à frente de Deus. Olha, vão sim, mas só quem passa dali para frente, para o céu, são aqueles que creem em Jesus Cristo. Então, toda a instrução ética, moral nas religiões no mundo, né, são úteis para convivência aqui no mundo, mas não nos trazem segurança de salvação eterna. Somente Cristo, ele é o objeto distintivo. Né? E mesmo no mundo que a gente vive hoje, onde você tem que ser o politicamente correto, né, essa mensagem de só Cristo salva, ela parece um contraponto. Né? E é para isso mesmo. Né? Se dobrar de novo a tendência do nosso tempo em detrimento do Evangelho, é despreparar-se para o reino, né? Não está preparado. Então, sim, qual é o problema quanto à vigilância? A crença popular, né, de que Deus vai salvar a todos, independente, né, mesmo fora de Cristo, é equivocada. Né? É ter falta de azeite no seu candeeiro. Né? E o que mais a gente vê nessa história? Segundo ponto, né? Dentro da vigilância, que o julgamento, né, surpreendente irá separar os que são verdadeiramente membros do seu reino daqueles que fingem ser membros do seu reino agora. Aqui, quando a gente fala de reino de Deus, a gente está estendendo para além da vinculação denominacional. O que nos torna membros do reino do Senhor, membros da Igreja de Cristo, é a nossa fé nele, a nossa confiança nele. Né? Não importa a bandeira denominacional que nós levantemos. Né? Há uma só fé, há uma só igreja vinculada a um só Deus, a um só batismo. Né? Esse batismo em nome do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Quem nele crê tem a vida eterna. Né? Quem não crê
né, está condenado, mas por isso a gente está falando hoje, por isso o tempo da graça, né, de que anunciar, não sejam tolos, vigiem, se preparem, né, coloquem o azeite, se apropriem do azeite, se apropriem de Cristo, da sua mensagem, do seu evangelho. E assim vocês terão, né, cada um de nós pode ter a segurança da vida eterna. Essa é, a princípio, a nossa lição, né, as lições que nós podemos tirar dessa história hoje. Mais outro destaque? Talvez Mailer, seu Francisco, Tiago. Mais algum outro destaque? Não, de minha parte não, pastor. Acho que está bem explanado. Ok. Então, chegamos aqui à parte final, queríamos cantar um hino, né? O hino é o Kyrie eleison, né? Tem piedade, Senhor. Talvez vocês conheçam um hino bastante conhecido. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade, né? Então, orar pela nossa sociedade, pelas pessoas do nosso tempo, para que se acheguem diante do Senhor em arrependimento e confiança no seu perdão. Nós cantamos esse hino. Deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. A um só tempo geme a criação, teus ouvidos se inclinem ao clamor desta gente oprimida. Apressa-te com tua salvação, a tua paz bendita e irmanada com a justiça, abrace o mundo inteiro, tem compaixão, o teu poder sustente o testemunho do teu povo, teu reino venha a nós, Kyrie eleison. Amém. Amém. Um outro hino que a gente tem também gostaria de cantar rapidinho é Caminhando Alegres, né? Nós oramos pelas pessoas deste mundo, nós queremos fazer disso também um momento de oração, e antes de encerrarmos nosso estudo, vamos cantar Caminhando Alegres. Gostaria de lembrar, recitar algum pedido, algum agradecimento, Sr. Francisco, Mailer, Tiago, Dona Valéria. Pastor, eu estou me preparando para uma cirurgia, então eu peço para o senhor, para os irmãos, lembrarem de mim, de oração, Sim, senhor. para que tudo corra bem. É uma cirurgia muito séria, mais delicada. Pastor, eu vou tirar um tumor maligno na próstata. Sim. Deus conceda também aos médicos sabedoria, conceda ao Senhor também serenidade nas mãos do nosso Deus, né? Que tudo transcorra bem, Senhor Francisco. Oraremos Amém. Sim. Né? Mais algum outro pedido, agradecimento, meus irmãos? Acho que só continuar incluindo a Dona Terezinha, né? E o Luiz Cláudio na nossa oração, pastor. Sim, Luiz Cláudio, Dona Terezinha, Senhor Francisco. Acho que a Marilândia também nas suas dores, né? Na sua saúde. Na sua saúde, a Marilândia. Né? Nós, então, falamos com o nosso Deus em oração. Senhor Deus, Pai bondoso, cheio de misericórdia, nós nos colocamos aos teus pés, porque confiamos na tua promessa, Senhor Deus, que não vai deixar de fora aqueles que estão se preparando ao longo desta caminhada, carregando consigo o azeite que sustenta a chama da nossa fé acesa. Senhor Deus, queremos orar pelas pessoas deste mundo que, a despeito das tuas mensagens, dos teus sinais, andam como nécios, como tolos, como pessoas desavisadas, não valorizando e nem confiando na promessa da tua palavra, de vir e socorrer todos aqueles, Senhor Deus, que em suas mais diversas aflições vivem
a falta da esperança salvadora. Ó Senhor Jesus, derrama sobre nós o espírito de confiança e de humildade, a segurança, Senhor Deus, de olharmos para a Tua cruz e vermos nela a redenção de todos os nossos pecados. Sustenta-nos em todos os dias, especialmente em momentos de fragilidade da nossa vida. Olha com misericórdia, Senhor, pelos que estão enfermos, passando por tratamentos delicados em sua saúde, que também dê suporte, Senhor Deus, junto aos seus familiares, com aqueles que cuidam, para que em tempo oportuno sejam restaurados, Senhor, na sua saúde, e que no cuidado Tu mostre, ó Pai, segundo a Tua vontade, o Teu poder, a Tua ação de misericórdia, restabelecendo-lhes a saúde. Senhor Deus, olha de modo especial pela vida do nosso irmão, Senhor Francisco, derrama sobre ele as suas bênçãos e, segundo a Tua misericórdia e poder, opera na restauração da sua saúde, tirando esse tumor maligno. Esteja com os médicos que estarão acompanhando na cirurgia, esteja com todos os profissionais de psicologia, de enfermagem, esteja com a sua esposa e a sua família. E também em espírito de oração, se ancore, Senhor, na Tua promessa, na Tua presença, e possa acalmar a sua ansiedade. Senhor Deus, esteja com os filhos e conceda a esta família, Senhor, todo o suporte necessário para que, diante desta cirurgia que vem, possam vê-la como mais um momento de luta e de vitória em Tuas mãos. Senhor Deus, olhe da mesma maneira pela vida e a saúde do nosso irmão Luiz Cláudio, a sua mãe Terezinha e a sua irmã Marilândia, nossos irmãos na fé. Guarda-o, Senhor Deus, também em suas necessidades, nas suas dores e nos tratamentos que estão sendo submetidos. Fica conosco, ó Pai, como pastores da Tua igreja, para que testemunhemos com verdade e segurança a Tua promessa de salvação. E que o Teu reino, reino eterno, se manifeste entre nós através da pregação, da ação da igreja no mundo e também, Senhor Deus, por fim, do Teu chamado eterno. E que muitos entre nós, ao redor de nós, possam nos acompanhar rumo à mansão celeste, às bodas que já estão preparadas para todos que em Ti confiam. Nós cremos, nos entregamos aos Teus cuidados e, em nome de Cristo, agradecemos. Ó Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, Senhor. Queremos cantar um hino, Caminhando Alegres. Tá baixo, viu, pastor? Opa, vou tentar aumentar. Caminhando alegres, vamos para os céus, entoando hinos em louvor a Deus. Dores e tristezas, tudo passará, pois a luz divina tudo desfará. Caminhando alegres, vamos para os céus, entoando hinos em louvor a Deus. Amparemos todos por amor a Deus, não nos afastemos dos caminhos seus. Quando vem a ceifa, muito Deus dará, e por sua graça nos receberá. Caminhando alegres, vamos para os céus, entoando hinos em louvor a Deus. Caminhemos firmes, sempre
sempre até o final. Vitorioso é o guia, derrotado é o mal. Cristo é segurança, nossa proteção. Dele obtemos graça, paz e salvação. Caminhando alegres, vamos para os céus, entoando hinos em louvor a Deus. Pai, a ti cantamos com prazer, louvor, e ao teu Filho amado e ao Consolador. Nosso Deus triuno, vamos celebrar, caminhando alegres, hoje sem cessar. Caminhando alegres, vamos para os céus, entoando hinos em louvor a Deus. Muito bem! Chegamos então à parte final aí. Nós queremos trazer aqui entre nós a bênção do Senhor. Estimados irmãos e irmãs, recebam cada um de vocês a bênção do nosso Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. 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 Que Deus nos guarde, nos ampare ao longo da semana também. Nos vemos, com a graça de Deus, neste próximo sábado, às 19 horas. Não sei se o Francisco e Dona Valéria se puderem, né? O culto vai acontecer às 19 horas, porque no domingo, né, estarei em Duque de Caxias, lá com o Mailer, no culto da manhã. Tá? Se quiserem aguardar também, já que vocês estão na lista, não puderem vir no culto da noite, o culto será transmitido por esse mesmo canal nosso, né, às 9 horas da manhã pelo YouTube. Então, nós não pretendemos ir, né? Sim. Às 19. 19 horas. Então, sejam bem-vindos. Desde já aguardamos aí a presença de vocês. Tá bom? Então, Tiago, obrigado, muito obrigado. Obrigado, Tiago, pela presença hoje. Bem-vindo outras vezes também. Também, Mailer, fica com Deus, meu irmão. Boa semana. Tiago, quero ver seus pais, seu pai e sua mãe, se possível, aí tá com a gente também num desses dias de estudo, terça ou quinta-feira, tá bom? Com vídeos, tô com saudade de vê-los. Vou falar com eles. Tá bom, um abraço, meus queridos. Vou desligando aqui então. Fiquem com Deus. Amém.